O perdão é o ato mais egoísta que existe. Sério. Para começo de conversa, o perdão, assim como o ego e como a gratidão e tantas outras coisas, a gente entende tudo errado. Primeiro que ninguém ensinou. E quando tentou ensinar, ensinou tudo cagado, tudo errado, tudo distorcido. Então o perdão é egoísmo puro. O perdão é o contrário do que as pessoas ensinaram pra gente. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre o ego. Porque as pessoas, eu já falei sobre o ego assim por cima, as pessoas demonizam o ego, sendo que ele faz parte de você, criatura. E ele é para ser usado, ele tá aqui para te ajudar. Você precisa do seu ego. O ego é seu melhor amigo, você não faz ideia do quão errado o conceito das pessoas é. Deixa eu me acalmar aqui. Era pra ficar bonito. Eu me lembrei do André Matos, que ele tocava piano e ele ficava jogando o cabelo assim. Ai. Mas enfim, bora pro vídeo. O perdão. Por que o perdão é um ato egoísta? Primeiro de tudo, você tem que entender que ser egoísta não necessariamente é ser ruim, tá? Porque o ego já é algo natural da gente e não tem nada de mal nele, tá? E é claro que quando a gente fala do egoísmo, no sentido de tipo um ego exacerbado e desequilibrado, de fato, sim. Mas quando esse egoísta que eu trago aqui é no bom sentido, porque a gente precisa fazer as coisas por nós, né? Esse era assim que todo mundo deveria viver, na verdade, né? E na verdade todo mundo faz isso, né? A pessoa que tá lá se fazendo de boazinha, tá se lascando, se arrebentando, ela jura pra ela mesma que ela tá se sacrificando pelo outro, mas ela não tá se sacrificando pelo outro. Ela, no fundo, tá fazendo pra validação dela. É que ela tem uma distorção de imagem e ela tem uma distorção do conceito daquilo que ela tá fazendo, por isso ela. Mas no final do dia, ela tá satisfazendo ela mesma. De uma forma doentia. Então, de uma forma ou outra, você está sendo egoísta. Vou tirar esse piercing, tá feio. Eu já gostei tanto dele, hoje eu não vejo mais graça, não. Ela está sendo egoísta. Simples assim. Se me deixar aqui, eu fico meia hora fazendo assim, ó, no vídeo. E por que eu falo que o perdão é um ato egoísta? Porque as pessoas falam, ai, o perdão. Ai, é tão lindo perdoar. Ai, porque a pessoa é nobre. Na verdade, é você não ser burro. É você ser inteligente. Que a pessoa vem lá e joga merda em você. Aí você fica lá carregando aquela merda. Às vezes aquela merda nem é sua, é da pessoa. Ela tentou jogar em você, você pegou. O perdão
As pessoas falam, o perdão não é sobre o outro, é sobre você, mas numa conotação tipo assim, o outro é ruim e eu sou bom. Não, brother, você só é mais inteligente do que o outro e você parou de ficar sofrendo e decidiu se curar e seguir em frente. Você foi inteligente. Você foi inteligente, é só isso. Agora o que o outro vai fazer se não vai? Daí já é outros 500 e não tem nada a ver com perdão, inclusive. As pessoas pensam que perdoar, ai, que nem o que aconteceu comigo, ai, porque eu fui, né, abusada. E aí eu perdoei o meu primo. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou lá, vou deixar meus filhos para ele cuidar. Porque eu perdoei. Se eu perdoei, eu tenho que confiar. Se eu perdoei, eu tenho que ser amiga dele. E não. Não, não é isso. O perdão não é isso. O perdão não é isso. O que que é o perdão? É você conseguir não culpar ou sentir dor por algo que te aconteceu ou que alguém fez a você. É isso que é o perdão. Ou seja, todo aquele papo de ressignificar os traumas, de curar a criança interior, é o perdão. Só que tem outro nome. Entendeu? Simples assim. Minha boca tá descascando, gente. Isso é o perdão, tá? Isso é o perdão. Vermelhinho. É o perdão. E o perdão. Por isso que as pessoas falam que o perdão liberta. Porque liberta, e na verdade é muito justo, porque veja bem, na verdade a gente até tem capacidade de influenciar as pessoas e de manipulá-las, tá? Pela intuição, pela nossa intenção, de várias formas. E eu também não vejo problema nisso, tá? E eu vou, nos próximos vídeos que eu for fazendo, vocês vão entendendo o que eu venho trazer, né? Eu não sou contra isso, porque é isso aí, entendeu? Eu tô muito feia. Eu faço essa careta, né? Fico mais feia ainda. Tô muito feia, deixa eu ficar bonita. Deixa eu ficar bonita de novo. Então é o seguinte, o perdão ele é isso, ele é realmente você conseguir se libertar. Seja lá do que for. Seja do que o outro jogar em você, do que fizeram com você, da mágoa, da culpa. Isso é o perdão. Isso é o perdão. Então, eu te pergunto, que as pessoas querem ser nobres. Elas querem fazer pelo outro e não por elas mesmas, porque elas se sacrificam. Porque se sacrificar é lindo, é nobre. Ah, não, não é. Mas Jesus ensinou isso, não. Isso foi atribuído a ele, não, não quer dizer que foi ele que fez. Até porque, ó, polêmica. Tã, 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 tã. Polêmica. Eu não acredito mais, eu já acreditei um dia. Entre aspas, porque eu tive muito problema com a Bíblia. Eu não acredito mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Pra mim tá claro que não é. E veja bem, eu não sou ateu não, tá? Ateia, não sei. Eu sei que Deus existe, mas eu sei que não é o Deus da Bíblia. É uma história muito mal contada, cheia de furos. Enfim.
Então, vamos lá. Vamos usar a Bíblia, então? Já que você quer trazer a Bíblia. A Bíblia fala, Jesus falou, vamos falar de Jesus. Jesus falou que Jesus não falou, né? Ele morreu para salvar a gente porque ele ama o mundo, porque ele ama as pessoas. Aí você fica. Tá. Aí Jesus foi lá e falou que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Peraí. Mas se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu não posso me sacrificar. Então a conta não tá fechando. Você tá entendendo? Então é o seguinte. Esse negócio de perdoar pelo outro tá errado. Você tem que perdoar por você mesmo. Primeiro porque o fato de você perdoar o outro é pra você se libertar, mesmo que às vezes, gente, a pessoa fez merda mesmo, tá? Às vezes é pra você se libertar porque a outra pessoa não presta, porque a outra pessoa foi canalha com você. Também tem o outro lado que você vai ver, às vezes, que você tá sofrendo por besteira. É você que viajou na maionese e se magoou sozinho. Mas independente, o perdão é pra isso, é pra você ficar bem e seguir em frente. É isso só. Não é pra você ficar amiguinho da pessoa, não é pra você, não é pra nada disso. O perdão ele é uma questão psicológica. Eu quero me libertar psicologicamente de uma dor, de uma memória, de uma pessoa, de seja lá o que for. É isso que é o perdão. É isso. É isso que é o perdão. Ai, gente, eu tenho que parar de fazer essa cara. Eu tô parecendo um V de Vingança, né? Naquela máscara. Eu também sei fazer a cara da Momo, que ela fica assim, né? Peraí. Peraí. Eu não tô conseguindo! Eu não tô conseguindo! Eu não tô conseguindo fazer. Que é um bico assim que ela fica. Eu conseguia fazer, eu não tô mais conseguindo. Mas enfim. Então veja bem. O perdão é sobre você. Eu sei que vai ter gente nos comentários falar: ai, o vídeo é interessante, mas você faz muita gracinha. Faço mesmo, porque o vídeo é meu. Entendeu? Tem a opção de você correr mais rápido aí. Correr não, né? Se você correr, você não vai conseguir ver o vídeo. De você. De você acelerar, de você pular. Pelo amor de Deus, né? Parou. Mas se você quiser reclamar, pode comentar, tá? Que vai me ajudar no engajamento. Então, e dar dislike também. Então, assim, é... você precisa entender isso. E entender que o perdão é sobre você, mas não é porque você é uma pessoa mais nobre. É tipo, cara, o outro que se foda, eu quero ficar bem. É sobre isso, o perdão. Assim como o amor, assim como a gratidão. Entendeu? Eu já falei aqui que o amor, a maioria das pessoas não sabe o que é amar porque elas acham que o amor é o apego, é essa dependência emocional que é ensinada pra gente e não é. O amor não dói, o amor não é esse desespero. Eu não vivo sem você. Isso é doença. E não é só romântico que é assim, né? Eu era assim com meu irmão. Eu era completamente doente. Aí veja bem, gente, a vida foi lá, toda a circunstância do que aconteceu, ele não fala mais comigo.
Então veja como a vida sempre dá o que você precisa. Percebe? Porque eu não tinha uma relação normal com meu irmão. Eu era doente. Completamente dependente emocional dele. E eu não vou culpar ele em momento nenhum, tá? Porque tudo isso daí foi maluquice da minha cabeça que eu que criei. E, no caso, a mesma coisa com a relação à minha mãe, meu pai, etc. Só que foram coisas diferentes, né? Principalmente minha mãe, né? Que foi dependência total. E eu era o tapete dela mesmo. E isso não é amor. Aí quando você vai perdoar, você vai fazer isso de forma pra você. Nossa, Thaís, aí você quer dizer que você perdoou seus pais por você? Sim. Quer dizer que você perdoou o seu agressor por você? Sim. Quer dizer que você deseja mal pra eles? Não. Não. Mas o intuito de eu perdoar, em primeiro lugar, sempre foi eu ficar bem. Eu poderia estar numa outra circunstância em que minha mãe não me respeitasse ou algo assim, que eu não tivesse contato com ela ou estivesse distante dela emocionalmente, geograficamente. Mas eu poderia perdoá-la. A pessoa que fez isso comigo não sabe que eu perdoei. Eu ainda nem. Eu quero ter uma conversa com ele ainda. Mas ainda não tive essa conversa. Mas porque eu quero, não porque eu acho que seja necessário, tá? Você tem que, você tem que se perdoar e etc. Mas eu, eu realmente quero ter uma conversa com ele. Vai ser uma coisa minha, tá? Não acho que todo mundo tenha que fazer isso, não. Mas vamos supor que ele morreu. Já era, bro. Quer dizer, até que dá pra falar com os mortos, mas eu não faria questão, não. Vindo dele, ele não deve estar numa. Não deve ter nada de bom pra me oferecer. Mas. O que eu vou fazer? Ah, minha mãe já morreu e eu ainda tenho coisas que eu preciso perdoá-la. Justamente porque o perdão é pra você, não é pra ela. Isso pode melhorar a relação? Lógico. Mas a relação vale a pena? Porque pra mim vale a pena. Não é só porque eu tô na casa deles aqui. Eu poderia estar. Ah, quer saber? Tá vantajoso pra mim, que eu também não vejo problema, tá? Tá vantajoso pra mim, vou ficar pianinha aqui, vou fazer meus negócios e vou vazar. Ó. Eu poderia fazer isso. Mas é porque eu realmente vejo que vale a pena. Por mais que eles tenham errado, por mais que a mãe ainda tenha questões aí complicadas aí, ela tem um comportamento complicado, ela me ajuda bastante. Tinha muita coisa que eu precisava ser mais tolerante também. Então, assim, pra mim tá valendo a pena. Mas eu acho que ficou claro, né, o que que é o perdão e o que que não é. Não ficou claro? Porque eu vejo muitas pessoas sofrendo muito porque elas não sabem o que é perdão. E se sacrificando e ficando em relacionamentos porque ela quer ser nobre. Porque ela quer ser. Porque as pessoas à volta dela não sabem o que é perdão e estão lá enchendo o saco dela e ela tá deixando as pessoas ditarem pra ela o que é certo. Ai, ai. Só que aí eu te pergunto. Eu te pergunto. Você acha que essa pessoa ela é boazinha? Ela é nobre. Porque ela está. E o povo adora sofrer, o povo tem orgulho de sofrer. Essa aqui é a verdade. Eu já fui assim. E quando eu não queria mais sofrer, foi fogo pra sair disso. E principalmente reconhecer que a culpada era eu. E que eu causei aquilo.
Que aí não tinha como culpar ninguém. Então, é, é, essa pessoa não tá sendo nobre. No fundo, ela tá satisfazendo o ego dela. As necessidades emocionais dela. Lembra que eu falei no outro vídeo? A pessoa tá lá, ai, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo aquilo? Mas no fundo, às vezes ela mente pra ela mesma dizendo que ela é boa porque ela é pobre e tá sofrendo e não sei o quê. E não é nada disso. Ela simplesmente tá pagando de santa. E ela não é. Ela tem intenções que ela não vai contar. Ela não vai admitir nem pra ela. E muita gente não perdoa porque acha que se ela tiver que perdoar, ela tem que se humilhar, ela tem que se rastejar, porque as pessoas ficam falando bosta pra ela e isso confunde ela e ela pensa: não, eu não vou perdoar, não. Meu marido me traiu, eu não vou perdoar, não vou voltar com ele. Mas você não precisa voltar com ele. Mas perdoar você precisa, senão você vai ficar amarrada nessa dor, nessa raiva. E aí você não vai conseguir seguir em frente. Vocês entenderam por que, que o perdão é egoísta? É coisa de gente inteligente? Não tem nada a ver com moral. Até tem, com autorrespeito, né? Mas as pessoas não querem admitir que elas têm ego. Porque as pessoas não sabem o que é ego. Mas você vai ficar sabendo no próximo vídeo. Tchau!